Bem-vindos ao nosso domingo. Boa noite. E a gente segue falando da polêmica da semana. O Domingo Espetacular mostra agora os bastidores do flagrante que complicou a vida de MC Gui. Ele foi pego traindo a noiva e tudo foi registrado em vídeo. Como Bia Michele conseguiu descobrir o caso do noivo e o impacto da traição na carreira do cantor. Uma história que parecia um conto de fadas. Você aceita continuar casada, namorar, ter filhos, o que você quiser. Mais cachorro também? Mais cachorros. Aceita ou não aceita? Eu aceito, com certeza. Que delícia. O carro e sai do carro. Abre Parecia. O carro e sai do carro. Abre o carro e sai do carro. Só vamos embora, por favor, perdão. Okay, não faz isso comigo, perdão. A mulher saiu. Você é um... Perdoa, me Você tem perdoa. noção do que você fez? Tá, me perdoa. Você tem noção do Me que perdoa, você por fez? favor, me perdoa. 4 anos de relacionamento destruídos dentro de um motel numa tarde de segunda-feira. Abre o carro e sai do carro. A bailarina Bia Michele e o cantor MC Gui já tinham enfrentado muitas outras turbulências. Sempre foi uma coisa meio conturbada, era um relacionamento de idas e vindas. O término mais recente foi depois da participação dele no reality A Fazenda 13, em 2021. Gui protagonizou cenas suspeitas com a Aline Mineiro. A gente tava noivo, né? E aí ele fez isso. Aí eu falei, não dá, né? Preciso terminar. Foram 6 meses separados. O casal reatou em junho do ano passado. Eu era muito assim, eu vivia muito pra ele. A dependência emocional era surreal mesmo. Em janeiro, MC Gui e Bia já moravam juntos. Estavam em ótima fase. Ele chegou a pedi-la em casamento aqui, no Domingo Espetacular. Você aceita continuar casada, namorar, ter filhos, o que você quiser. Mais cachorro também? Mais cachorros. Aceita ou não aceita? Eu aceito, com certeza. Que delícia. Mas no início deste mês, os noivos já não estavam muito bem. E Bia decidiu dormir na casa dos pais. Nessa segunda-feira eu tava sentindo algo estranho, assim. E foi essa hora que eu desconfiei mesmo. Eu falei, será que tem alguma coisa acontecendo? E foi quando eu ativei o localizador e já vi que ele tava saindo. E foi quando tudo aconteceu. O localizador que Bia cita é uma função do próprio telefone do ex-noivo. E a geolocalização ela é nativa do aparelho. Se você tiver com a função do GPS ativa, ele vai estar armazenando esse dado. Então, geralmente, o que acontece? A esposa e o marido decidem compartilhar a localização entre eles, dos familiares, dos filhos, para saber onde estão ali. Ele não sabia que você tinha esse localizador. Não, ele tinha tudo pra saber, né? Porque a gente tinha essa abertura, assim, de ele me passar a senha de todas as coisas dele, ele saber todas as minhas senhas também. Mas, ao mesmo tempo, também eu não ia falar, né? Eu ativei pra caso um dia eu desconfiasse, eu tirasse minhas próprias conclusões, né? E foi o que aconteceu. Bia passou a acompanhar ao vivo o passo a passo de Gui. Ele tinha acabado de sair da nossa casa, assim. Ele tava na rua ainda, sabe? E aí ele começou a se afastar. E aí que eu me dei conta que era uma segunda-feira, 1h da tarde, mas assim, ele tava no motel. A bailarina decidiu seguir para lá imediatamente. Precisava olhar, ver com os meus próprios olhos pra ter a certeza de que ele tava fazendo aquilo comigo. A mãe de Bia, Rosália, não viu outra alternativa a não ser acompanhar a filha. Não faz isso comigo. Eu lutei muito, falei, não vamos. Se você não for, eu vou sozinha, que não sei o que. Aí eu tive que ir, né? Não teve jeito. Aí só que assim, teve uma terceira pessoa nisso que não foi revelado, assim, na verdade. A gente passou aqui na vizinha e pegamos a vizinha, porque assim, eu não tinha nem condições de dirigir, de tão nervosa que eu tava. Mas as 3 conseguiram entrar? Então, ela entrou no porta-mala. O motel em que MC Gui estava é um dos mais caros e luxuosos de São Paulo. A diária pode chegar a quase R$2.000. A gente entrou em 3 ruas, acho, e ninguém achou nada. E a minha mãe falou, tem uma rua que a gente não foi, vamos pra lá? Aí eu falei, vamos. A gente entrou na rua, tava o carro dele, assim, parado. Na porta, assim, da rua já. Entrando, a gente já via na hora. Ali, diante do carro azul inconfundível do noivo, Bia começou a ligar para ele sem parar.
Deu 5 minutos, um carro saiu, assim, era uma mulher. Então, provavelmente, eles dentro do quarto perceberam a movimentação de vocês lá fora, né? Com certeza. Ele não sairia correndo se ele não soubesse que eu tava lá, né? Já sabia. Ele saiu muito rápido, assim, desesperado, de uma outra rua, né? Que ela saiu de uma rua e ele saiu de outra. Eu não sei como. Acho que ele tentou dar uma volta pra gente não pegar ele por aquela. Ai, foi muito tenso isso, foi horrível. Eu vou falar que pareceu uma novela mexicana. Ela, na hora de descer do carro, quando ela viu o Guilherme, ela caiu no chão. Vem aqui, abre o carro e sai do carro. O vídeo do flagra tem menos de 50 segundos. Perdoa, me perdoa. MC Gui, dentro do carro, sugere que a noiva entre. Não faz isso comigo, perdão. E pede perdão. Perdoa, me perdoa. Tá, me perdoa. Eu senti que ele tava muito constrangido com a situação, né? Porque tinha muita gente vendo. Eu só falei, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Porque dessa vez você me perdeu. Você tem ciência disso? Perdoa, me perdoa. Tá, me perdoa. O episódio aconteceu no dia 3 de abril, mas só veio à tona esta semana, quando o vídeo do flagrante foi vazado por um site de celebridades. Não tinha intenção nenhuma de expor tudo. Expor esse vídeo eu nem queria, assim, sabe? Dessa vez eu dei a minha cara a tapa e falei, sim, gente, eu não quero mais isso pra minha vida e eu sei que eu mereço mais. Então, por isso, eu resolvi também abrir o meu coração pras pessoas e falar também, sabe? Falar tudo que tá no meu Bia coração. publicou um desabafo. Porque toda vez eu fiquei calada, com medo e também pensando nos outros. E, gente, nunca ninguém pensou em mim. MC Gui não quis gravar entrevista. Nas redes sociais, manteve silêncio. Foi me seguir, ele até então tá se fazendo de sonso, né? Ele foi lá, ele começou a fazer um vídeo dizendo, ai, gente, eu tô cansado dessa história, e agora eu vou falar. Aí todo mundo achou que ele ia falar, só que aí ele fez uma piada com coisa ligada a futebol. Ele tá levando aí na brincadeira, tá até debochando um pouco dessa história. Mas daqui a pouco as pessoas acabam esquecendo. A gente pode ver tantos casos aí, que depois passa um tempo, ninguém lembra mais e é aquela coisa, né? Acaba abafando o caso. Logo depois que o vídeo do motel vazou, MC Gui divulgou esta conversa online entre Bia e o jogador Neymar. Ela escreve: quando você vier pro Brasil, me fala. Se quiser, eu ia amar te conhecer melhor. Ele responde: perigoso? Quer correr o risco? E Bia, então, quando vamos correr esse risco, hein? Pega meu número. Neymar chega a mencionar MC Gui na conversa. Respondi por educação, porque você namora um conhecido meu. Ela rebate: que educado, mas não namoro ninguém. As mensagens foram trocadas entre maio de 2021 e junho de 2022. Segundo Bia, nessa época, ela e Gui não estavam juntos. A última conversa que eu tive com o Neymar, eu já tava vendo o Gui às vezes, assim, sabe? Porque, assim, a gente não volta de um dia pra noite, né? Eu sempre deixava claro pra ele que eu não queria voltar na época e tudo mais. E assim como eu estava conversando com outros homens, ele também estava conversando com outras mulheres, se relacionando com outras mulheres. A gente estava solteiro. A assessoria de Neymar não comentou as conversas. Coincidência ou não, no dia seguinte, o jogador divulgou que outra rede social dele tinha sido invadida por hackers. Bia e MC Gui viviam em união estável, o que, para a justiça, tem a mesma configuração de um casamento tradicional. Este advogado afirma que os dois podem ter infringido leis. Ele também pode responder pela mesma prática do crime de invasão de dispositivo informático que ela. Agora, se houve a autorização para que aquela pessoa tivesse acesso e compartilhasse a localização, se as duas pessoas compartilham entre si a localização, por vontade própria, não há crime. Se depender de Bia, esta história cheia de revés termina aqui. Eu não quero mais isso pra mim, nunca mais. Me perdoa. Você tem noção do Me que perdoa, você por fez? favor.